Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha mãe não estava bem de saúde já fazia algum tempo. Eu até queria que ela viesse passar umas semanas, uns meses talvez, aqui em casa, para eu poder cuidar melhor dela, mas ela dizia que não queria incomodar, não queria sair da sua casa. Ficou internada e assim que recebeu alta, eu resolvi tirar licença na firma para ir até lá, para ficar uns dias com ela. Eu tinha férias em Avir, aí conversei com o meu chefe, ele entendeu a situação e me liberou. Minha mãe morava em São Bento do Sul e por mais que ela tivesse outros filhos, nenhum se prontificou a ir lá passar uns tempos com ela. Quem não gostou disso foi meu marido. Foi logo perguntando, como assim, Daia? E eu? Como é que eu vou ficar aqui? Sozinho? Aliás, e a Aninha? Ailton, ela tá doente, Ailton. É minha mãe. Puxa vida. E quanto a Ana, fica tranquilo. Eu vou levar ela comigo. Nossa filha, nessa época, só tinha 3 anos. Mas eu até já tinha conversado na creche. Já estava tudo combinado. Eu ainda dei um aviso para ele. E você, Ailton? Olha lá, hein? Se cuida. Ai de você se souber que andou fazendo alguma coisa de errado. Falei aquilo assim, sabe? Que a gente sempre, né? Mas ele olhou pra mim com uma cara séria. Coisa errada aí, ó. Até parece que você não me conhece. Verdade seja dita. Eu tinha um excelente marido. O Ailton nunca foi de me dar trabalho. A única coisa que fazia a gente se desentender de vez em quando era o maldito bar. Tudo bem que ele só frequentava aquele bar no final de semana, mas eu não gostava. Aliás, nunca provei nenhum tipo de vício, bebida, cigarro, jogo. Mas como ele ia só final de semana, e como era o seu único divertimento, acabei me conformando, dando um desconto. E já nem falava mais nada, até para evitar ficar cobrando alguma coisa para a gente não acabar brigando, se desentendendo. Bom, pelo fato de saber que iria ficar tanto tempo fora, eu acabei conversando também com a minha vizinha. A Isaura, aliás, era mais do que uma simples vizinha. Era uma grande amiga que eu tinha. E eu fiz um pedido para ela. Expliquei que estava indo passar uns dias com a minha mãe, que ela estava doente, e que meu marido ia ficar sozinho ali em casa e pedi. Escuta, Isaura, será que tinha como você ficar de olho ali em casa? Pelo menos à noite, final de semana, para ver se não entra nenhum bandido, algum desocupado. Esse nosso bairro aqui tá tão perigoso, né? Você viu que assaltaram o mercadinho ali na esquina? 2 vezes só essa semana? Eu realmente estava preocupado. Ela prometeu que ia ficar de olho para mim, que era para eu ficar tranquila, e como tínhamos o celular uma da outra, qualquer coisa assim fora do normal, ela me avisaria, ou então avisaria o meu marido. Repito, eu preferia 1000 vezes que a minha mãe viesse passar uns tempos aqui em casa. Assim não precisaria abandonar tudo, deixar o Ailton sozinho, poderia cuidar dela com muito mais tranquilidade, mas sabe aquela velhinha teimosa? Ela fincou pé e disse que de lá da sua casa ela não saía. Viajei a São Bento com o coração apertado. Não queria deixar meu marido sozinho. Mesmo assim, a gente prometeu ligar um pro outro todos os dias, até para dar uma panorâmica, assim, né? Falar como as coisas estavam acontecendo. E foi exatamente isso que a gente fez. Olha, como era bom ouvir a sua voz, saber que ele estava bem, se cuidando, se virando sozinho lá em casa. Por sorte, minha mãe estava melhorzinha. E eu nem precisei ficar ali com ela tanto tempo como tinha imaginado. Na verdade, só uma coisa me preocupou. Alguns dias depois que eu cheguei na casa da mãe, lá em São Bento, eu liguei para minha vizinha para saber se estava tudo correndo bem ali em casa. E sei lá, podia ser uma impressão, assim, até porque falar pelo telefone é diferente, né? Mas não sei, ela me pareceu um pouco estranha. Inclusive chegou a dizer, não, tá tudo bem sim, Daia. Quer dizer, bom, deixa pra lá.
Como assim deixar pra lá, Isaura? Fala. Aconteceu alguma coisa? Quando você voltar, a gente conversa, tá? Mas não se preocupe, não. Tá tudo sob controle. Eu achei aquilo tão esquisito. Ela dizendo que estava tudo bem, que não era para eu me preocupar. Só que... E ficou, sabe, na reticência. Só que o quê? Ela não quis falar. Parecia que ia me contar alguma coisa, mas no último instante perdeu a coragem. De todo modo, acabei esquecendo. Até porque naquele momento, minha maior preocupação era com a minha mãe. E como já disse, graças a Deus ela estava melhorando. Depois de 2 semanas, voltei para minha casa junto da minha filha. Tentei um monte trazer a minha mãe para passar pelo menos uns tempos aqui com a gente, mas não teve jeito. E como ela já estava boa, voltei com a consciência tranquila. Olha, foi tão bom chegar em casa. Eu nunca tinha me afastado da minha casa tanto tempo, sabe? Poder rever meu marido, sabe? Foi maravilhoso. Já estava morrendo de saudade. Já não estava sendo suficiente conversar com ele pelo celular. Passamos a noite, a primeira pelo menos, matando a saudade. Foi uma das melhores noites desde que nos casamos. Ele falou que estava com saudade também e ainda completou. Olha, se você não voltasse hoje para casa, eu ia lá te buscar. Não estava mais dando conta de ficar sozinho, sabe? Falou aquilo e ainda me deu um beijo. Olha, como foi bom voltar para casa. Tudo ali à minha volta, sabe, é diferente. A casa da gente é diferente, né? Voltei para casa e para os braços do meu amado esposo. Assim que tive uma chance, fui conversar com a minha vizinha. Porque não tinha esquecido daquele telefonema, quando ela falou que, sabe, deixou aquele só que, assim no ar. Achei tão estranho, sabe, ela ter começado e depois mudado de assunto assim. Fosse o que fosse, eu queria que ela me contasse. Fiquei curiosa, né? Só que tão logo entrei no assunto, senti que a expressão dela mudou. Ah, Dai, não era nada, bobagem. Eu vi que ela ficou assim meio constrangida. Fez de tudo para desviar o assunto. Ficou insistindo que não era nada, mas eu senti que ela estava me escondendo alguma coisa. Até que de tanto eu pressionar, no fim, ela acabou se dando por vencida. Tá bom, Dai. Eu vou te contar, só que depois não diga que eu não avisei, viu? Tem coisa que é melhor a gente não saber. Bom, aquela frase me deixou ainda mais curiosa e preocupada. Até porque antes de me contar, ela fez um rodeio, me fez prometer que não iria envolvê-la na história. Não queria que ninguém soubesse que tinha sido ela quem tinha me contado. Principalmente meu marido. Bom, nessa hora, eu gelei. Ué, o que tem o Ailton a ver com isso? Você quer mesmo saber? Você realmente quer saber? Olha, Dai, você pediu. Eu vi ele entrando na casa de vocês com outra mulher. Já era tarde, quase 1h da manhã. Mas eu ainda estava acordado. Eu vi tudo. Outra mulher? Você tem certeza disso que está falando, Isaura? Ela jurou que sim. Ela jurou que não tinha engano. Ela viu a cena toda. Me garantiu. Tinha visto meu marido chegando de carro e tinha uma mulher com ele. E os dois tinham passado a noite toda ali. Porque ela ficou de butuca. E não viu mais o Ailton saindo de carro, nem escutou nenhum barulho de motor. Imagina como eu fiquei nessa hora. Segundo ela, não deu para ver direito quem era a mulher, apenas que era loura. Olha, eu fiquei num estado de nervos. Mas ela não queria nem me deixar para casa, com medo de que eu fizesse alguma loucura. Ficou ali, me segurando, até eu me acalmar um pouco. Só que de que jeito? Depois, fiquei pensando que ele me devia uma explicação. Sabe, de repente, tem coisa absurda às vezes que acontece
De repente, não é aquilo que a gente pensa. Você tem certeza de que uma coisa aconteceu, vai ver, não é. O Ailton, ele não era de fazer aquilo. Imagine, botar outra mulher para dentro de casa, sabendo que eu estava viajando lá, cuidando da minha mãe. Não, eu confiava nele. Definitivamente, não era a cara dele fazer isso. Só que, naturalmente, eu não ia ter sossego enquanto não tirasse aquela história limpo. Voltei para casa e já o coloquei contra a parede. Ailton, que história é essa que eu soube? Que você... Olha, eu não estou acreditando até agora que você trouxe outra mulher para dentro da nossa casa, Ailton. A expressão dele mudou na mesma hora. Ficou branco. Como assim? Quem foi que te falou isso? Não interessa quem foi, Ailton. Só me responde. Se é verdade, eu quero ouvir da tua boca. Ele negou. E negou de um modo tão veemente que eu juro, eu fiquei até meio confusa. Eu confiava na Isaura. Sabia que ela jamais inventaria uma coisa dessas só para me fazer brigar com o meu marido. Só que ao mesmo tempo ele ficou tão indignado. O mais certo, talvez, fosse eu confrontar os dois. Mas ela tinha pedido que eu não envolvesse ela naquela história. Só de imaginar meu marido recolhendo outra mulher para dentro da minha casa, fazendo com essa outra tudo o que a gente fazia quando estava na cama, eu sentia que ia enlouquecer. Só que sem provas, contando apenas com a palavra da Isaura. É lógico que ele iria negar até o fim. No final, lhe dei o benefício da dúvida. Embora minha cabeça continuasse cheia, não consegui esquecer. E como conseguiria, meu Deus? Pelo contrário, aquela conversa, aquela cena que a Isaura tinha me contado, passou a me deixar praticamente louca. Procurei não tocar mais no assunto com ele, até porque a partir do momento que resolvi deixar para lá, para que ia ficar trazendo tudo à tona o tempo todo, só para me torturar? Só que a desconfiança, a suspeita, não me abandonava. Dias depois, fui lá e conversei de novo com a Isaura. E ela perguntou se eu tinha conversado com meu marido e se eu tinha confrontado meu marido. Eu não soube nem o que dizer. Depois simplesmente falei que já tinha me acertado com ele, tinha colocado uma pedra em cima de tudo. E dessa forma o tempo foi passando. Eu passava semanas, às vezes, lembrando daquilo. Às vezes dava uma esquecidinha durante 1 ou 2 dias. Acontecia uma coisa boba qualquer e tudo vinha à minha lembrança de novo. Um dia que ele chegava mais tarde em casa, por exemplo. Ou que eu ligava e ele não atendia. Ou então, o telefone tocava quando ele estava em casa e ele ia atender, assim, meio afastado. Sabe? Eram coisinhas que podiam até ser bobas e não significarem nada. Mas que podiam significar tudo. Eu me lembrava da história que a Isaura tinha me contado. E me sentia tão mal que minha vontade, na hora do desespero, era bater a minha cabeça na parede. Eu amava meu marido. Não queria perdê-lo, não podia perdê-lo. Não queria acabar com a nossa família. Meu Deus, era tudo que eu tinha. A Ana tinha verdadeira adoração pelo pai e ele por ela. Até que no fim, até por medo de sofrer ainda mais, continuava achando melhor tapar o sol com a peneira. Foi mais ou menos de uns 5 meses que eu comecei a notar que o Ailton passou a se comportar de um modo ainda mais estranho. Como se alguma coisa estivesse lhe preocupando.
Várias vezes eu sentia que ele se aproximava de mim. Parecia que queria conversar comigo, dizer alguma coisa, aí desistia no meio do caminho, virava. Eu sentia que ele estava com um peso na cabeça. E o que é que vinha na minha mente imediatamente? Claro, aquele episódio que a Isaura tinha me contado. Na minha cabeça tinha, assim, algo me preocupando e muito. E tinha relação com aquela mulher, que eu nem sabia quem era, só sabia que era loura. Ele, no entanto, agia daquele modo, sabe? Mas nunca se abria comigo. Eu perguntava se ele estava sentindo alguma coisa diferente, porque ele dizia que não era nada. Eu tinha as minhas desconfianças, a minha suspeita, que não tinham diminuído, pelo contrário, tinham até aumentado com o passar do tempo. Mas esperei até o último momento para ver se ele confessava alguma coisa. Até que, para minha surpresa, é o tipo de coisa que você sabe que pode acontecer, mas não espera. Um sábado, ele chegou ainda mais esquisito. Ficou me rodeando, me olhando, com aquela cara de quem tinha uma coisa muito grave para colocar para fora. Aí eu fui pro quarto e ele foi atrás. Fechou a porta e ficou olhando para mim. Até que me fez aquela pergunta que me deixou sem saber o que pensar. Você me ama, Daia? Se eu te amo? Que pergunta, Ailton? Claro que te amo. Aliás, você vai me dizer o que está acontecendo com você? Não é de hoje que você anda estranho. Ele não respondeu. Continuou olhando para mim. E aí me fez outra pergunta que me deixou completamente sem chão. Sabe quando aquilo que você tem na cabeça, aquela preocupação, aquela suspeita, recebe um reforço assim? A pessoa te olha, fala uma coisa que... Meu Deus, não. Você fica pedindo a Deus em pensamento, não, que não seja isso. E se eu tivesse cometido a pior loucura da minha vida, Daia? Você jura que mesmo assim continuaria me amando? O que está vendo, Ailton? Pelo amor de Deus, o que está vendo? O que você está querendo me dizer? Para o meu espanto, em vez de responder, esse homem se atirou nos meus pés e começou a abraçar assim as minhas pernas. Eu nunca tinha visto o Ailton chorando. Só que naquela hora ele chorou feito um menino. E ficou repetindo que me amava e que não queria me perder. E só depois de algum tempo, a suspeita se transformou em palavras. Eu me envolvi com outra mulher, Daia. Só Deus sabe como eu me arrependi. Me perdoa. Por favor, eu vou embora se você quiser. Eu faço tudo o que você quiser para te provar que eu estou arrependido. Por conta das coisas que a Isaura já tinha me contado. E pelo fato de eu já ter passado todos aqueles meses me remoendo, guardando tudo para mim. Olha, eu até que não reagi tão mal como estava imaginando. Fiquei sentida, chorei junto com ele. Mas vendo que ele estava sendo sincero quando disse que estava arrependido, eu acho que aquilo amenizou um pouco. No fim resolvi perdoá-lo. Não foi uma coisa fácil. Pelo contrário. E não fiz isso só por mim, mas pela nossa filha também. Mesmo porque ele jurou que não tinha mais nada com aquela mulher. Só que de repente, quando eu pensei que aquele era o pesadelo todo, ele abriu a boca e falou uma coisa que, aí sim, eu desabei.
Não é só isso, Daya. Tem outra coisa que eu preciso te contar. Ela está esperando um filho meu. Naquela hora, eu senti como se todas as luzes do mundo tivessem sido apagadas. Me deu uma vertigem tão forte que eu tonteei. Mais do que simplesmente estar esperando um filho dele, a infeliz já estava prestes a dar à luz. Então era por isso que ele andava nervoso daquele jeito, preocupado. Eu conhecia meu marido, ele não estava normal. Só que perguntava o que era, ele não dizia. E o pior é que essa mulher devia estar pressionando ele de algum modo. Nessa hora eu explodi. Tudo que eu estava guardando só para mim, como se fosse um vulcão, acabei botando tudo para fora. Eu reagi àquela notícia de um modo tão raivoso. Eu falei tanta coisa para esse homem. Até que no fim, pedi que ele arrumasse a sua trouxa e fosse embora daquela casa na mesma hora. Só que ele não foi. E no fim, por causa da nossa filha, que acabou escutando a discussão toda e começou a chorar, acabei deixando para terminar essa conversa num outro instante. Só que esse momento foi sendo adiado, sempre deixado para depois, e nunca chegamos a uma conclusão. Continuamos morando debaixo do mesmo teto. Tudo voltou a ser como antes? Naturalmente que não. Na verdade, nem parecido. E nem teria como. Nunca mais fomos o mesmo casal. E quer saber? Nunca mais seremos. Continuamos morando aqui, como marido e mulher. Às vezes, eu me considero uma mulher tão sem valor, tão sem amor próprio, pelo fato de ter aceitado essa situação sem tomar uma atitude mais drástica. Eu sou meio molenga mesmo. Essa é a grande verdade. Molenga, sentimental, dependente dele. Foi protelando uma decisão definitiva e, no fim, o tempo passou. Aquela mulher deu à luz e nós continuamos, nós dois, morando aqui sob o mesmo teto. Embora, repito, nunca mais nada foi igual. E não foi só por conta da confiança que ficou abalada, mas pelo encanto que, de certo modo, se quebrou. Sabe quando você começa a viver a vida e a fazer as coisas assim de um modo mecânico, automático, por obrigação? Pela minha filha. E por essa minha fragilidade, que eu reconheço que tenho. Deixei as coisas chegarem a esse ponto e agora não sei mais como mudar isso. Às vezes eu me pergunto, a que ponto chegamos, meu Deus? Éramos tão felizes, casamento tão, para mim, perfeito. Pelo menos eu pensava que fosse. Só que agora eu vejo que o nosso casamento não passava de uma farsa, uma mentira, de uma pobre e triste ilusão.